Boa noite, senhoras e senhores, e excelentíssimos professores e doutores. Eu sou Dejamara Lopes de Queiroz e a minha amiga Patrícia Moura do Nascimento. O nosso tema é mediação docente, elemento facilitador da aprendizagem segundo a teoria vigotskiana. Nossa orientadora, a professora Milena Tanuri. O presente trabalho objetiva discutir as relações entre as aplicações dos modelos teóricos cunhados por Vygotsky a partir da relação de mediação docente. Há ainda a necessidade de releituras bibliográficas com vistas a alcançar basilares teóricos aplicados ao ensino, pensando no profissional docente enquanto mediador da relação ensino-aprendizagem, objetivando o desenvolvimento da criança. O professor, enquanto sujeito mediador das relações de ensino-aprendizagem, num processo que entende a presença do educando enquanto pilar que alicerça as relações, tem na teoria vigotskiana um adulto presente, que consegue planejar as etapas do aprendizado e torna-se de suma importância para que a criança adquira conhecimento. Porque, segundo Vygotsky, a criança interage com o meio. Porque o fator organismo-meio consegue desenvolver no indivíduo a socialização e, através deste, a aquisição do conhecimento. A problemática investigada baseia-se no seguinte questionamento. A mediação docente pode ser um elemento facilitador da aprendizagem, segundo a teoria vigotskiana? Esta pesquisa tem o objetivo de elucidar as questões e as inquietações da mediação sob a psicologia, sob a luz da psicologia de Vygotsky. Portanto, objetivo geral, demonstrar que quando o aluno constrói o conhecimento através da mediação docente, a aprendizagem torna-se mais significativa e a metodologia mais participativa, eficaz e ativa, partindo-se da teoria vigotskiana. Objetivos específicos: pesquisar como o aluno constrói seu conhecimento sob a mediação do professor, fazendo relação entre o aprendizado e o desenvolvimento, capacitando-o como ser ativo. Compreender dados bibliográficos acerca da construção da mediação pedagógica, segundo Vygotsky, realizada por professores do ensino fundamental 1. O professor tem por finalidade ir à busca do conhecimento significativo. Perrenot nos remete à escola eficaz no sentido de descomplicar as aprendizagens e na espontaneidade que todo docente deveria ter. Ou seja, a escola tem que ser laica, o docente tem que ser mais flexível, espontâneo, dinâmico. Educar é um ato de afeto, doação daquilo que se tem de melhor. O professor é um instrumento da mediação para a formação civilizatória dos discentes, de modo geral, desde sua infância até sua vida adulta, conduzindo-os de maneira efetiva para uma sociedade cada vez mais exigente destes conhecimentos que são tão importantes para a vida de cada cidadão. Quem fala isso muito bem, certo? É Santos Apud Junclis. Isso só será possível a partir do momento que o professor assume o seu papel de mediador do processo ensino-aprendizagem, favorecendo a postura reflexiva e investigativa. As investigações de Vygotsky, histórica e cientificamente, são as únicas fontes de pesquisa significativa referente aos processos metacognitivos na psicologia contemporânea, e sua contribuição é ímpar no desenvolvimento dos processos educacionais. E isso até hoje, pois suas teorias continuam atualíssimas. Nessa perspectiva, a interação entre o sujeito e o mundo é uma espécie de mediação. Elementos são acrescidos sistematicamente quando a criança começa a se relacionar e interagir com o sujeito, pois ela evolui e começa a fazer aprendizagens com diferentes visões de mundo. Barbosa fala sobre isso muito bem. Ela confirma o seguinte: mediar a ação de aprender no âmbito escolar é a grande tarefa do ou da professora ou professor, e por isso considera-se importante
esta conversa sobre o aprendiz e o processo de aprendizagem. A presente pesquisa apresenta-se como uma investigação de cunho eminentemente bibliográfico sobre a mediação docente como elemento facilitador da aprendizagem, segundo a teoria vygotsiana, a fim de avaliar como a mediação docente proposta por Vygotsky facilita a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental 1, através de pesquisa bibliográfica, consultando livros, revistas, artigos e outros materiais que pudessem elucidar o conteúdo em análise da melhor maneira possível, fazendo comparações de ideias propostas por diversos autores, escreventes, que discutem e teorizam sobre o assunto. Buscou-se, assim, um conhecimento aprofundado dentro deste contexto de aprendizagem, fundamentando nas teorias vygotskianas. Foi bibliográfica para comprovar cientificamente o que o senso comum nos já apontava, estudando o teórico Vygotsky, Perrenot, Ivik e dentre outros. Os resultados desta pesquisa revelam que, na teoria vygotskiana, a mediação auxilia a criança no desenvolvimento da aprendizagem. O aluno aprende através da mediação, da elaboração conceitual, do professor ou do outro. Significa levar em consideração o que o discente já sabe e o que ele pode acrescentar à aula. Todo o seu esforço, participação, compromisso, responsabilidade e entrosamento. Porque o aluno não é um saco vazio, sem nenhum tipo de conhecimento. Ele vai interagir com o outro, aprender e passar o que sabe, ou seja, passar também o seu conhecimento. Então, ele interage, ele aprende, mas ele também passa conhecimento ao outro. Por ser o docente um formador de opiniões e exercer grande influência na vida dos estudantes, é preciso abusar da alegria e do afeto, mas sempre pensar em nossas ações, pois as mesmas estão voltadas para o outro, que no caso é o aluno. Então é preciso ser agradável, participativo, porque senão esse aluno vai ficar enfadado na sua aula. A teoria de Vygotsky nos apresentou a mediação da seguinte forma: se o profissional da educação, que no caso é o professor, não intermediar o processo, o desenvolvimento de aprendizagem pode acontecer de forma distorcida e precária, pois a transformação desse conhecimento, sem o aporte das intervenções sociais, se quebra. E o psíquico humano precisa da mediação do outro para interagir com o meio, atribuindo significados à realidade. Desta forma, considerando a aprendizagem. Ou seja, o desenvolvimento segue-se à aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial ou chamada proximal, com a ajuda da mediação social, neste caso, o professor. Alguns dos autores pesquisados para embasar o nosso trabalho: Barbosa, Perrenot, Vygotsky, Revista Nova Escola, Santos, dentre outros. E nesse momento, acho que é o mais importante de todos, são os agradecimentos. Agradecemos a todos que compartilharam o árduo caminho percorrido, contribuindo direta ou indiretamente, para que realizássemos este curso, auxiliando e apoiando os momentos em que mais foram precisos. Gratidão imensurável a Deus por estar conosco sempre, em todos os momentos, sendo o refúgio e a fortaleza. A Ele, tudo.